Do livro Vinha de Luz, capítulo 128 de 180, Liberdade, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga,
Aqui estamos nós, diante do capítulo 128, Liberdade. Com este nome dado por Emmanuel, ele também utiliza esta passagem evangélica quando Paulo escreveu ao Gálatas esta frase: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Com esta frase, Emmanuel vai nos elucidar mais ainda. Diz ele que, em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Olha, isto é uma coisa de suma importância para que nós possamos perceber quando nós estamos perdendo a nossa liberdade. Em todos os sentidos. Ele está dizendo em todos os tempos. Ou seja, isso sempre aconteceu de pessoas dominadoras dominarem pessoas, povos. E hoje, na atual conjuntura, aqui no Brasil, podemos também dizer que nós estamos sofrendo isto com a nossa sociedade. Estão querendo cercear nossa liberdade. Ele continua dizendo que, em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na, os servos, em explosões de revolta e descontentamento. Ele está nos dizendo que nos variados setores da evolução humana, os variados setores, podemos dizer no religioso, na parte intelectual, em todos os setores que aí também se ramificam. Ele diz que os mordomos, ele está se referindo àqueles dominadores, aqueles que querem dominar a massa. Esses dominadores aproveitam esta oportunidade e eles exercitam a tirania, ou seja, autoritarismo, a ditadura, a opressão. Por quê? Porque essas pessoas, esses servos, estão revoltados. E é neste momento que eles aproveitam. Porque eles estão, vamos dizer assim, sem poder raciocinar. E aí eles são dominados. Muito interessante essa colocação. Nesta outra parte, ele diz: quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão, aos delitos de toda sorte. Muito interessante também. Ele está afirmando que quase todos os habitantes do planeta, ele está se referindo a uma maior parte. Quase todos significa 90%, por exemplo. Eles pretendem a exoneração. A exoneração é desobrigação, a dispensa, se livrar. Então, estas pessoas, eles não querem responsabilidade. Eles querem ser desobrigados a toda e qualquer responsabilidade. Não querem se responsabilizar por nada. Mas para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Eles não querem essa responsabilidade, vão estar mergulhados nessa escravidão, nestes delitos que eles vão cometer de toda sorte. É uma explicação extraordinária essa, porque ele está explicando
que quando a pessoa não quer uma responsabilidade, ele quase sempre mergulha nesses delitos. E aí ele cai numa escravidão. E diz ainda que ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. Aviltar significa menosprezar, depreciar, humilhar. Ele está, então, dizendo para que ninguém possa fazer isso. Usar o Evangelho aviltando, isto é, menosprezando o sublime princípio, o princípio da liberdade. E diz ainda que a palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. E realmente é. Ele diz que o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Olha, é importantíssimo isto. Vejamos aqui. Ele está dizendo que a palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. E aí agora ele explica, também justificando isto. Ele diz que o maior valor da independência relativa. Por que independência relativa? Porque a independência nossa, nosso livre-arbítrio, ele deixa nós escolhermos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E daí, por isso que nós temos essa independência relativa. Agora, aquele que não quer independência completa, 100%, ele vai cair em todas as situações desastrosas. Lembro aqui de uma outra lição, onde Emmanuel utilizou também uma passagem de Paulo, que ele disse assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Por quê? Ele pode tudo, tanto praticar o bem quanto o mal, mas ele sabe perfeitamente que, tendo responsabilidade, você não pode optar pelas coisas ruins. Desta forma, ele diz que o maior valor que nós temos é essa independência relativa, para que nós possamos desfrutar dela na possibilidade de nós servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Então, de toda a importância de nossa liberdade que nós temos, porque Deus nos deu a liberdade. A liberdade, quando Ele nos criou, Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Isto é, tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim, de forma boa ou ruim. Ou seja, é a lei de causa e efeito. E, portanto, cabe a mim fazer o meu caminho. Por isto que nós temos esse livre-arbítrio. Agora, dentro de tudo isto, o que ele está enfatizando é essa frase, servirmos uns aos outros. Isto é o mais importante das nossas liberdades, de todas elas. Nós temos liberdade para tudo, mas servir uns aos outros é uma liberdade que também nós temos. Nesta outra parte, ele diz: o homem gozará sempre da liberdade condicional. Liberdade condicional é porque está condicionada. É o mesmo que liberdade relativa. E dentro dela, podemos alterar o curso da própria existência. Podemos? Claro que nós podemos. Nós temos essa liberdade e nós podemos alterar no curso da própria existência. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas ele nos lembra,
pelo bom ou mau uso. É o livre-arbítrio, de semelhante faculdade nas relações comuns. Ele está trazendo para a questão da relação interpessoal, de nós ajudarmos as pessoas, nós podemos mudar. Se hoje nós não estamos fazendo isto, tendo uma boa relação com as pessoas, ajudando as pessoas, a partir de hoje eu posso mudar. Eu posso ter uma nova atitude, um novo pensamento, para que eu possa mudar completamente. E ele diz que é forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Infelizmente, ele está dizendo que é forçoso reconhecer que somos raros esse número de pessoas. Assim como disse anteriormente que a maioria não quer responsabilidade, aqui ele agora está dizendo que são raros aqueles que decidem para poder conseguir essa virtude superior, que é ajudar o próximo, como a si mesmo. Ele continua dizendo que em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Olha, aqui ele vai dar alguns exemplos de como que essas pessoas que querem dominar o povo utilizam para aprisionar essas criaturas. É exatamente nessas colocações agora que Emmanuel está fazendo. Veja bem, se você acha que você está sendo perseguido por alguma pessoa, ou qualquer momento, é o momento de você desculpar. Mas não, você mentaliza represálias violentas que você vai fazer para com ele. Mentalmente. Olha, isto pode até chegar na outra pessoa, mas você está criando uma energia negativa em volta de você mesmo. É aquela história, se você tem um inimigo, você pode comprar 2 caixões, mas compre e pague o primeiro, que é para você, porque você vai morrer primeiro. E é exatamente isto. Ele diz que o caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. A pessoa é caluniada. Isto realmente é muito ruim, é péssimo, mas nós temos que focar nessa situação. Se formos caluniados, nós temos que não recorrer à vingança e nem esperar o perdão divino. Nós temos que vibrar positivamente para ele, porque ele está doente. É exatamente isto. E diz que o incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. A palavra azado significa oportuno. Então veja, o incompreendido é aquele que não compreende ou não quer compreender. Ele está no momento, por exemplo, uma questão de cor da pele ou situação que é pobre, coisas do gênero. Pode ser qualquer coisa nesse instante. Ele não está sendo compreendido por algumas pessoas, naturalmente. Mas no instante oportuno de revelar a fraternidade e benevolência, ele tem que entender essa situação. Ele não tem que ficar com raiva, com ódio. Ele tem que ser benevolente. Nós
temos que ser benevolentes. Mas não, nós vamos reclamar reparações. E isto não leva a nada. O que é importante que nós possamos entender que se você é ofendido, se você se sente ofendido por alguma coisa, é porque você permitiu. Mas, Lúgero, como isso? Difícil isto. É realmente difícil. Mas você só se ofende se você se deixar. Então, se você for aqui perseguido, se você for caluniado, se você não for compreendido, você não tem que sair nessa situação pelo mau caminho. Você tem que sair pelo bom caminho. E o bom caminho é você refletir. E refletir é muito importante porque você não toma atitude apressada. Porque este é o problema. É nós tomarmos uma atitude que depois nós vamos até nos arrepender. Nesta outra parte, ele diz: onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Olha, se vem o sofrimento para nós, é para que nós possamos aprender. É isto que nós temos que fazer. Agora, algumas pessoas, ou talvez a maioria, sofrem e continuam sofrendo. Porque ele não entende que o sofrimento é porque ele está saindo do caminho correto. Ele não está saindo de uma situação, por exemplo, e aí ele sai para um caminho errado. Se vem o sofrimento, é porque nós estamos precisando daquele sofrimento. Infelizmente, é necessário o sofrimento aqui na Terra ainda. E continua: onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos. Então, onde estão aqueles que se sentem suficientemente livres? Onde estão? Se você tem a liberdade ela é relativa, como nós colocamos aqui. Agora, se vem também para nós os espinhos, esses espinhos nós temos que transformar em bênçãos, agradecer a Deus, a Jesus, porque isto são oportunidades de crescimento. E ele diz ainda que, no entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Em vista disso, Deus está nos vendo, mas ele concedeu relativa liberdade. Porque se você quiser uma liberdade 100%, significa que você pode fazer o bem como o mal e fica por isto mesmo? Aí não. Aí é libertinagem. Aí você vai sofrer. E o que é pior, você vai estar mais na situação do mal do que do bem. Nós possamos aqui lembrar da porta estreita. Jesus disse que a porta para o céu, a porta é estreita. Significa que é difícil, mas não é impossível. Mas é difícil, porque nós temos, todas as vezes, fazer opções para o bem. Agora, a porta larga é aquela que você entra facilmente. Você não precisa de responsabilidade nenhuma, você entra nela. Agora, para sair dela, é uma dificuldade, não é? Diz ainda que raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. Olha que frase magnífica! Ele está dizendo que são raríssimas, nós somos poucas pessoas.
que nós sabemos elevar, ou seja, nós praticamos esse sentido de independência que nós temos para que nós possamos alçar voos mais altos ao infinito. Então nós temos que compreender que nós temos que seguir o Evangelho de Jesus, que é o melhor para nós. É difícil? Como nós dissemos, a porta é estreita. Ela é estreita, mas não tem sofrimento daquela noção que tem na porta larga. E continua dizendo que a maioria dos homens cai. Desastradamente caem na primeira e nova concessão do céu. Ou seja, Deus dá uma oportunidade, dá um sofrimento, um espinho, coisas do gênero, mas ele cai. Ou seja, ele não percebe que aquilo é uma coisa para ele sair daquele sentido que ele está indo, que está no mal, no caminho errado, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então vejam bem, Deus envia uma concessão, ou seja, uma oportunidade para a pessoa evoluir, que vem de qualquer forma, principalmente no sofrimento. Aí essa pessoa cai e não levanta, e não quer saber. E aí talvez até fique indignado porque não merecia aquilo. E aí, o que ele poderia fazer com que aquilo fosse elos de veludo, ou coisas boas, podemos assim dizer, ele transforma em algemas de bronze. Ou seja, ele cai numa situação de sofrimento que alguém vai amarrar ele, vai dominar, porque no mal se domina. É exatamente isto. Uma lição extraordinária para nós refletirmos, para sabermos se nós estamos querendo esta indisciplina, vamos dizer assim, se nós queremos uma independência 100%, ou se nós vamos pensar naquilo que Paulo disse. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E que nós possamos aplicar esta nossa liberdade, principalmente com o nosso próximo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.